Olá, meus amores! Mais um Maria Mãe Cast no ar. Como é bom estar aqui. Sejam muito bem-vindos. A nossa convidada de hoje é um encanto. Ela encanta por sua simplicidade e pelo tamanho da sua unção, facilmente notada em suas pregações. Essa jovem arquiteta descobriu muito cedo o dom de ajudar as pessoas a construírem alicerces fortes na fé através de muita oração. E hoje ela veio partilhar um pouquinho da sua vida com a gente. Vamos receber com muito carinho Tainá Azevedo. Olá, Tainá. Aí, bom, aí entregou já. Tem primeira vez que um podcast fala que eu sou arquiteta. Ninguém lembra desse detalhe. Todo mundo só foca Tainá, pregador e tal. Gostei. Gostou, né? Fiz meu dever de casa, bonitinho. Bonitinho. Que bom ter você aqui com a gente. Obrigada mesmo, viu? Agora vamos começar aqui o nosso papinho. Eu vi que você é de família católica. Como é que você se descobriu pregadora? Foi você ou alguém percebeu esse dom em você e falou: olha, acho que vem fruto daí? Eu lembro que quando eu era criança, né, os meus pais falam para mim que quando eu era criança eles já percebiam que eu era mais, né, como falar lá no Nordeste, desenrolada, mais pra frente, e queria falar e participava das conversas, enfim. Sempre essa ousadia, né, no falar, não era tímida. Então, na escola, eu sempre percebi que apresentar trabalho pra mim era tranquilo, enquanto tava todo mundo nervoso, eu, não, isso é normal, Bobeira. bobeira. Então, eu sempre vi que realmente eu tinha esse dom, né, com as palavras. Mas aí, eu confesso que eu comecei a pregar por necessidade do grupo de jovem. Então, não foi bem que uma coisa assim, eu vou pregar. Não, né, não tinha muitas opções no grupo e quem eram os corajosos que ia, e eu tava nesse meio. Então, sempre falava, quem quer pregar? Eu falava, eu quero participar disso, né? Então, eu sempre, desde os 13 anos, quando a gente fundou o grupo de jovem, que eu fundei, né, junto com outros amigos, que eu comecei a falar lá, e aí, com os meses, nesse grupo que eu fundei, eu falando, né, as pregações e dando os avisos ali, eu mesma comecei a perceber, eu falei, não, acho que eu realmente levo o jeito. E aí eu comecei a tomar posse, digamos assim, do ministério em si. E isso foi por volta então dos 13, 14 13 anos, anos. Bem novinha. bem novinha. E a gente sabe que no mundo de hoje, né, seguir na fé é caminhar na contramão do mundo. Como é que foi para você passar a adolescência seguindo nessa contramão e pregadora já? Nossa, eu acho que foi muito difícil, né? Eu sempre falo para os jovens, não é porque você está decidido por Cristo e envolvido com a igreja e com a certeza de que é aquilo que vai ser fácil. Sim. A gente é a carne, a humanidade que grita, né? A carne é fraca. E a gente sempre vai ter essa inclinação para o pecado. É. Então, sobretudo na fase da adolescência, que é tudo confuso, você tá tomando decisões, saindo do ensino médio, faculdade. Então, eu acho que esse é o momento mais difícil, né? Sair do ensino médio, porque na escola, todo mundo já estava acostumado comigo, Tainá, a coordenadora do grupo de jovens da paróquia. Entende? Então, quando eu vim de cidade pequena, então todo mundo me conhecia por isso. Então, na escola, não tinha nem como eu esconder. Todo mundo já sabia que eu era daquele jeito. Então, todo mundo que... Você vê, um dos meus melhores amigos na escola hoje tá quase sendo ordenado padre. Cara, Então, assim, eu sempre tive essas amizades na escola. Então, não foi difícil na escola. Foi muito tranquilo porque eu já tinha essa imagem, né? Digamos assim, todo mundo já conhecia. Mas quando eu fui pra faculdade, aí eu senti um pouco. Eu não ia chegar lá na faculdade falando, né? Eu sou pregadora e tudo mais. Não é assim que funciona. Então, no começo eu fiquei mais na minha, sobre a minha fé. Eu confesso que eu ainda tive um pouco, né, de medo, assim. Se eu falar, será que alguém vai querer ser meu amigo, tudo mais? Então, no começo eu fiquei um pouco quieta, mas aí depois a galera começou a me seguir no Instagram e não tem como esconder, né? Nas redes sociais, a minha foto de perfil na época era com o microfone na mão, não tem como, né? O que você faz? Aí eu ia contando e tudo mais. Mas olha, você perguntou se foi difícil, assim. Óbvio que sim. Difícil sempre estar ali lutando na contramão do mundo, né? Na faculdade.
festa, barzinho. Isso é todo dia, toda hora tem essas oportunidades na faculdade. E é claro que em um determinado momento você para e pensa, será que, sabe, eu não posso fazer isso? Será que eu não devo fazer isso? Será que eu não vou andando conforme a música? Aham. Mas aí você vai lembrando que você tem uma vida separada, que você está lutando pela santidade. E eu confesso que foi difícil ali no começo da faculdade, mas depois foi muito tranquilo. Eu acho que quando a gente tem um espírito decidido, quando a gente sabe o que quer, claro que vai ter dias mais, né, que a gente vai estar mais frágil, Sim. mas a maioria é muito tranquilo quando a gente quer, quando a gente deseja. Terminar. E fica a graça de Deus, né? Pra não falar assim, vocês acharem que é o esforço humano. Não é isso que eu tô falando. É a graça de Deus. Quando você tá aberto para que a graça atue, aí Deus te dá a força necessária. Sem você, permanecer com Exato. você, né? Eu acho que Deus não coloca a gente em nenhuma tentação que a gente não possa suportar. Verdade. E vem cá, você começou novinha, você é bem jovem. Imagino que você, com menos idade, tinha uma aparência mais jovenzinha ainda. Isso foi um desafio para você? Porque, pô, talvez você tenha enfrentado, chegar em algum lugar para fazer uma pregação e as pessoas olharem, essa menina, novinha, assim, veio acrescentar o quê pra gente? Você acha que isso se tornou uma forma de você exigir mais, de você trabalhar mais em cima disso? Total. Tem dois lados, na verdade. Um lado é o positivo de que as pessoas olham pra mim, tipo, ai, essa menina novinha e tal. Isso querendo ou não, né? Principalmente na época, quando eu era mais adolescente, agora eu tô com 26, isso impactava muito, né? Uma jovem pregadora. Mas ao mesmo tempo tem um lado das pessoas que olham pra mim e falam, não, o que é que essa menina vai falar? Eu já lidei muito com isso. Eu já cheguei em paróquias da pessoa olhar assim e falar, você é a pregadora? E eu falava, sim, sou. E a pessoa não acreditar, entendeu? Que a humanidade tem muito disso, né? De julgar assim. Pela aparência. Uhum. Então, eu já passei por muitas situações que foram engraçadas, assim. Graças a Deus, gente, sou muito tranquila. Então, nunca me afetei nem nada. Eu falo assim, depois da pregação a gente conversa. Porque, assim, e era algo que eu falava nas minhas pregações, hoje menos. Mas eu falava, gente, não é o tamanho, não é a força do braço. É a força da palavra de Deus, né? A força do que Deus quer falar. De Exatamente. Deus nos usar. Então, sim, eu já passei por umas boas situações engraçadas, mas é de boa, é tranquilo. Você parece ser bem tranquila, assim, parece administrar muito bem até as coisas. Nervosa e braba na pregação. Na vida no geral, eu sou tranquila. E me diz aqui, você se inspirou em alguém e por isso começou a surgir? Ou foi assim, você abriu seu coração, deixou o Espírito Santo te usar e junto com a necessidade do grupo jovem? Como é que foi? Você ou se Então, inspirou ou foi só aberto como a você mostrar? falou, eu vim de uma família católica. Então, assim, minha família inteira, né, por parte da minha mãe, sempre foi muito engajada na igreja. Minha avó, os meus tios, enfim. Então, eles sempre foram engajados, né? Um dos irmãos da minha mãe, meu tio Paulo, ele levou a renovação carismática para minha cidade, para minha paróquia na época. Então a gente sempre teve esse engajamento. Os meus pais entraram muito cedo no grupo de jovem, na época de jovem deles. Então, assim, eu sempre via isso na minha família, Sim. né? Esse engajamento com a igreja, o que ajudou muito, obviamente. Né? Então, assim, é claro que a minha primeira inspiração foi dentro da minha própria casa, com os meus. E depois eu comecei a pregar pela necessidade, mas eu gosto muito, é o meu pregador favorito, que é o Padre Jonas Abib. Então, desde criança que eu assisto o Padre Jonas, e eu falo, as minhas primeiras pregações, se tivessem sido gravadas, só são pregações, repetições do Padre Jonas. Eu decorava as pregações dele e eu repetia no grupo de jovem o que ele falava. Então, assim, ele foi e continua sendo uma das minhas maiores inspirações. Eu acho que eu zerei todas as pregações do Padre Jonas no YouTube. Sempre, sempre, sempre foi alguém, assim, que era pra quem eu olhava, sabe? Sua inspiração Minha mesmo, né? inspiração. Quando alguém fala assim, inspiração, eu já penso no Padre Jonas. Maravilha. Hoje em dia a gente sabe que a internet ela é uma arma para tudo, né? Ela é uma arma bem poderosa. E você acredita que algum dia ela possa se tornar uma arma de conversão a ponto de se sobrepor à arma de pecado que ela facilita muito para o pecado hoje em dia, né? O pecado está ali a um clique, se você não vigiar muito. Você acredita nesse potencial de transformação? Olha, a palavra diz, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, nós sempre acreditamos que a graça, ela supera o pecado. Só que nessa questão na internet, é complexo falar,
Porque, assim, é igual, é o reflexo do mundo. A internet é o reflexo do mundo real. Como é o mundo real? A gente sempre vai ver pessoas ruins e pessoas boas. Ações ruins e ações boas. Eu acho que na internet é o retrato do mundo real. Conforme a vida for acontecendo no real, vai acontecer na internet, né? Essa migração. Então, eu acho que sempre vai ser essa coisa, né? E às vezes o mal se sobressai. Só que não é porque o mal se sobressai que ele é maior do que o bem. Entende? Então, às vezes, o bem tá ali, muito pequeno, mas faz um efeito enorme. Então, eu acho que não é sobre fazer mais barulho, mas é a gente continuar, a gente que é católico, continuar anunciando a nossa fé, continuar evangelizando na internet. Ontem, é interessante, eu estava conversando com os meus amigos e a gente estava chegando nessa conclusão. Que, por exemplo, quantas pessoas. É uma coisa assim, simples. O Pai Nosso da Santa Missa, que no final não tem amém. Né? No final do Pai Nosso não tem amém. Você não tem ideia. Isso é uma percepção minha, que eu que viajo o Brasil inteiro. Depois da pandemia pra cá, que a internet cresceu muito. Se você observar, em muitas paróquias, as pessoas estão aprendendo a não falar amém. E eu tenho uma leve impressão de que é por causa dos catequistas na internet. Tanta gente falando, gente, não fala amém na missa, não faz isso. Então, eu acho que a internet tem, aí a gente tá chegando nessa conclusão. Será que o povo tá aprendendo a não falar amém depois do Pai Nosso? Por causa dos vídeos, por causa das pessoas ensinando na internet? E eu acredito que sim, pode ter uma parcela. Porque eu acho que quantas coisas a gente vê no Instagram que fala, não sabia disso e agora eu sei disso, né? Coisas que pra mim parece simples, mas que a outra pessoa não sabia. Sim. Então eu acho que a gente tem que continuar fazendo esse trabalho na internet. Vocês que estão aqui assistindo podem falar, não tenho seguidor, mas não precisa ser influenciador, não precisa ser um pregador para você evangelizar. Qualquer pessoa, qualquer católico batizado, é o dever, né, de comunicar, mas já tem muita gente falando. Não, gente, ainda tem muita gente que precisa ouvir. E talvez uma prima, um primo seu que te segue aí, não me segue e nunca vai me seguir porque não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a bolha católica. E você pode ser um instrumento para essa pessoa se converter. Então, quando a gente vai lá e posta um vídeo e fala, compartilha aqui no podcast, compartilha, coloca nas suas redes sociais, não é porque a gente quer que você deixe o podcast conhecido, né, o Padre Cláudio, a Tainá Azevedo. Não, é porque tem alguém que te segue aí na tua rede social que jamais, talvez, em algum momento vai me seguir. E pode ser esse canal, esse link que você vai postar aí no seu WhatsApp para as pessoas, que tu pode abrir aqui e, poxa, escutar algo e a vida dela mudar. E você falou uma coisa que é muito verdade. Agora eu vou falar uma parte pessoal, né? Eu tenho muitos amigos que não são católicos, mas eu tô sempre compartilhando alguma coisa daqui da igreja ou do podcast, e aí passaram a assistir o podcast, e aí, nossa, achei interessante aquilo, nunca tinha percebido aquela visão e tudo mais. E é assim, né? E uma vez eu escutei também alguém dizer assim pra mim: não importa, te deram uma oportunidade, fala de Deus. Deu uma oportunidade, fala. Alguma coisa boa vai vir daquilo ali. Então, assim, é isso que você falou mesmo. A gente continuar, não importa se eu não sou uma grande influencer, não interessa. Vou falar para um igual eu falaria para 5 milhões. Não Sim, importa. sim. O negócio é atingir os corações, né? E hoje, né, falando mais na linguagem do jovem, pode ser que os mais velhos não entendam. Mas falando na linguagem do jovem, né, a gente tá na geração do lifestyle, né, do estilo de vida. Então, a gente tá na geração do estilo de vida. Você vê, por exemplo, vamos dar um exemplo aleatório, corrida. Hoje todo mundo tá correndo. Porque é um lifestyle, é um estilo de vida que você vê a pessoa lá na internet fazendo e você quer fazer aquilo também. Graças a Deus que é um hábito saudável, né? É bom. Mas assim, você vê, então, a pessoa quer a tua vida. Ela olha pra você na internet e fala, nossa, a vida daquela pessoa é legal. Por que não a gente fazer isso com a nossa fé? A fé não tem que ser só um discurso, tem que ser um estilo de vida. Então, quando eu posto a foto lá na missa no domingo, quando eu posto rezando o meu texto, esse é meu estilo de vida. Eu tenho que falar daquilo que eu vivo. Então, muita gente às vezes posta o estilo de vida saudável, posta o exercício físico, a academia, a corrida, e que isso também é bom, É bom. mas às vezes deixa de mostrar fé, que é a parte mais essencial, É verdade. que é a parte mais Que é o que importante. sustenta a gente. Exato. Eu falo, não adianta a gente cuidar, por exemplo, do nosso corpo e não cuidar da nossa alma todos os dias. É verdade. Então, eu acho que do jeito que a gente mostra, né, o nosso estilo de vida em outros sentidos, a gente também tem que trazer a fé. É verdade. Não só as outras coisas. Inclusive, falando nisso, né? Eu tenho uma amiga que ela é influenciadora, ela tem alguns mil seguidores aí no Instagram. Só que ela não é influenciadora do nicho católico, ela é influenciadora de moda e tudo mais. Só que ela é católica. E aí ela falou, Tainá, como é que eu coloco a fé dentro do meu conteúdo?
Falo, não, você não tem que pensar como é que eu coloco. Isso tem que ser natural. Se você tá pensando como eu vou colocar, então talvez não seja real pra você ainda. Você tem que pensar. Porque você não tem que pensar como é que eu vou mostrar. Pra mim não é, eu não acordo e falo, como é que eu vou mostrar a minha fé? Não, isso faz parte de mim, ir pra igreja, rezar o texto, ler um livro espiritual, ter minha prática de oração, isso sou eu. Então é natural que eu mostre algo disso, porque isso sou eu. Então você aí que tá aqui nos ouvindo, não importa se você, às vezes, tem um trabalho na internet e tudo mais, não precisa ser do nicho especificamente católico, né? Mas fale da sua fé, como você falou, em qualquer oportunidade. Da sua experiência, né? Mostrar que é bom também viver, caminhar na fé, que Uhum. também é. E que dá é tudo normal, né? E que é tão assim, feliz como as pessoas ficam felizes no estilo de vida dos corredores, de Uhum. grandes atletas, Sim, né? sim. Mostrar que também tem esse lado bom. Agora me conta, eu soube que você na pandemia, você assumiu que você teve que lidar com a ansiedade, né, nesse Uhum. período. E hoje em dia a ansiedade está crescendo de forma avassaladora, infelizmente. Como é que foi para você, jovem pregadora, enfrentar a ansiedade no período da pandemia ainda por cima, que foi tudo muito restrito, muito. Como é que foi lidar com essa situação? Olha, o Padre Cláudio, né? A gente tá gravando aqui esse podcast aqui na paróquia do Padre Cláudio, que é psicólogo. Então, o nosso papo foi todo em torno de psicologia, porque eu tô fazendo uma pós-graduação em logoterapia, que é uma via da psicologia. Sim, ele Então, o Padre Cláudio ama, né? O doutorado dele é em cima do sentido da vida. Então, nossas partilhas aqui só é sobre isso. Então, assim, eu acredito que a ansiedade ela é uma doença desse tempo, né? A gente vê muitas pessoas padecendo com doenças emocionais e que elas não são necessariamente, né? Eu não vou falar nem necessariamente. Elas não são falta de Deus. Sim. Deixar claro isso. Depressão não é falta de Deus. Ansiedade não é falta de Deus. É porque às vezes a gente vê um padre, um pregador, tá em depressão, tá com ansiedade, tá com síndrome do pânico. Nossa, não tá rezando. Não, não é isso. É verdade. Claro que a vida espiritual ela vai ajudar muito a gente a combater essa doença, né? Essa enfermidade. Mas necessariamente uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? Mas é claro, a vida espiritual ajuda bastante. Bastante. Eu falo, não tem como eu ter superado muitos momentos desses na minha vida difícil se não fosse a minha vida espiritual. Tipo assim, na pandemia, eu tive assim que começou a pandemia, como minha vida era muito correria, eu tive ali um princípio de ansiedade, mas foi muito rápido. E aí, no ano passado, 2024, eu voltei por causa de uma situação na minha vida, um problema pessoal. Eu voltei a ter crise de ansiedade muito forte. Só que a gente fica naquela negação, não tá acontecendo nada. Só que aí, como eu já, né, tinha cabeça e tudo mais, quando eu vi que, não, isso aqui tá errado, né? Coração disparando, né? Falta de ar. Quem tem ansiedade sabe como é exatamente. É que é algo que a gente não controla. É, E você só sabe quando passa. é verdade. Só não dá pra controlar. A coisa começa a acontecer, você tem que fazer. E aí, quando eu comecei a perceber, ano passado, 2024, eu comecei a perceber que eu tava. E aí foi muito mais forte do que na pandemia, né? E aí eu falei, não, isso aqui tá estranho. E aí eu já procurei a psicóloga, né? E aí eu comecei, graças a Deus, muito rápido, a terapia. E até hoje faço terapia, tá, pessoal? Até hoje. Tô na terapia lá, batendo, né, meu pão da terapia sempre. Minha psicóloga que me aguente aí até muito tempo, porque eu falo, a terapia, ela me fez enxergar a vida de outra forma. Eu tava falando até pro Padre Cláudio isso, né? A terapia me salvou de mim mesma, assim. Porque a gente cria muitos conceitos, né? Até sobre a gente mesmo. E quando a gente leva pra terapia, a gente começa a nos ver, nos enxergar, né? Porque a psicóloga, ele vai ajudar também a você se ver, a você se enxergar quem você é, né? Porque a ansiedade, a depressão, ela faz a gente se perder da gente Sim, mesmo. verdade. Então, tem hora que a gente nem sabe mais quem a gente é, quem eu sou, o que eu posso fazer? Será que eu tenho essa força de sair disso que eu tô passando? Então, a terapia ela vai te ajudando a lembrar, não, quem você é, né? Calma, vamos lá pro ponto onde você se perdeu e voltar e recomeçar. Então, eu faço terapia até hoje e graças a Deus agora eu tô muito melhor do que ano passado. As crises já passaram, mas é claro, a gente sempre tá de olho aí e é isso. Eu costumo dizer que
terapia tinha que ser, assim, um direito para todo mundo. Todos deveriam ter um acesso à terapia. Bom, tem um meme que é assim, a gente faz terapia por quem deveria fazer e não faz. É verdade. É verdade. Eu acho que, assim, é um momento maravilhoso, porque não existe nada melhor do que o autoconhecimento, né? Quando você se conhece, você consegue lidar melhor com as situações, e você se conhecendo, você se cuidando, você também acaba cuidando do outro, porque você não vai entregar ou depositar em ninguém aquilo que não deve, aquilo que não merece, porque você se conhece. É Sim, muito sim. importante mesmo, é muito bom. Não, total. Você falou aí um ponto muito interessante, o autoconhecimento, né? A terapia, claro, gente, lembrando de uma coisa seríssima aqui. Busque bons É psicólogos. verdade. Profissionais. Tipo assim, de preferência, se você é católico, eu digo, né? Busque um católico também. Dê preferência, porque vai entender um pouco da tua Da sua fé. vida, É muito melhor. das suas É muito necessidades. melhor, é. Então, assim, esse processo de autoconhecimento, que eu percebo que muita gente na igreja começa a ter se converte. E aí começa a ter uma vida espiritual, igreja, 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 igreja. E aí ela cuida muito da parte espiritual e esquece a parte humana. E aí lá na frente, às vezes, isso causa problema. É verdade. Porque a pessoa reza, 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 mas ela não sabe quem ela é. Ela não cuidou da humanidade dela como pessoa. Entende? E aí, às vezes, a pessoa fica maluca e se revolta contra Deus. É verdade. Entendeu? Cansa, né? Porque tem uma hora que você cansa, porque você cuida dessa parte espiritual e não cuida da parte humana. Né? Principalmente nos dias de hoje. Então, assim, eu recomendo muito que a gente tenha esse processo de autoconhecimento, que também, né, os santos indicam isso. Se a gente for ler Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, uma grande doutora de espiritualidade da igreja, ela recomenda o autoconhecimento. Não tem como você conhecer a Deus se você não se conhecer. É verdade. Então, muitas pessoas, às vezes, por quê? Ah, Tainá, minha mãe, minha tia, minha avó, correu 4 horas da manhã para rezar o rosário. Reza, 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 é uma pessoa de oração. Mas continua sendo ruim. Não muda. Não transforma. Por que isso? Que é uma oração vaidosa. É uma oração que não toca a humanidade. E se a tua oração não está te transformando, se a tua oração não te gera virtude, se a tua oração não está te transformando em um santo, tem algum problema na tua oração. Porque se você acorda para rezar de madrugada um rosário, se você reza milhares de orações por dia e você não é mais paciente com teu esposo, você não é mais paciente com seus filhos, você não é uma pessoa melhor, alguma coisa de errada tem com essa oração. Porque a oração, ela tem que ser, gente, ela tem que ser progressiva, né? Ela tem que fazer a gente mudar, a gente tem que É progredir. a constante conversão que a gente busca, Exato. né? Aí o que acontece? Tem gente que começa a vir pra igreja, vai pra igreja toda hora, toda hora, toda hora, tá envolvido em todas as pastorais. Mas é uma péssima pessoa dentro de casa. E aí ela quer trazer o marido Muito dela, bom. quer trazer os filhos, quer trazer os irmãos, quer trazer todo mundo, mas ninguém vem. Por quê? Porque ninguém quer o Deus que ela serve. Porque é um Deus que ela serve bem na igreja, mas em casa é uma pessoa ruim. As pessoas não acreditam Não naquilo. acreditam. Exatamente. Não dão o verdadeiro testemunho. Sim, Não dá o verdadeiro é testemunho. verdade, é verdade. Eu falo também, são 3 pilares, né, que a gente tem que manter. A gente tem que cuidar da saúde física, da saúde mental e do lado espiritual. Sem esses 3 pilares, a gente não vai conseguir. Não adianta estar com a saúde ótima, estar com a mente ótima, mas o espírito tá fraco, sem alimento. Não vai resolver. Tem que estar os 3 caminhando juntos sempre. Exatamente. Não, se você cuidar dos 3, aí é sucesso. Agora, mudando um pouquinho, você se desligou da comunidade Cairóis. Como foi tomar essa decisão? Então, eu acredito que esse ciclo, né? Eu falo que é um ciclo que se encerrou na minha vida através de um discernimento vocacional. A partir do momento que você tem esse discernimento, eu não me encaixo mais, eu não me identifico mais com esse determinado carisma, o melhor para a sua vocação, né, universal, digamos assim, que é a santidade, é você sair, né? É você se desligar, que foi o que aconteceu comigo. Né? Quando eu vi que não estava fazendo sentido para mim, eu falei, não, é melhor que eu siga de outra forma. Então foi isso, mas muito tranquilo. Eu acho que as novas comunidades é um bem para a igreja. Sim. As novas comunidades, como dizia, né, é a primavera da igreja. Então, assim, eu acho que eu acredito, né, nas vocações, eu acredito nesse chamado do carisma, de você ir até o fim. E quando eu me desliguei da minha comunidade, eu sempre falo isso para os meus amigos. O meu maior medo era
causar essa, como é que eu posso falar, essa influência de desistência nas pessoas Sim. em comunidades, né? Passar essa impressão, Passar essa impressão, né? desistir vale a pena. Não, Sim. gente, se E não você, foi isso. que não foi isso, se você não tiver um discernimento, tive o discernimento acompanhado de padres, e é isso, eu não faço mais parte desse carisma, o melhor é você realmente sair. Mas se é o teu chamado, se é o teu lugar, não deixe que uma dificuldade te tire daí. Porque é diferente, entende? Um discernimento Sim. de uma desistência, porque Sim. tá difícil, porque tá tendo perseguição. Ou Não, uma decisão por impulso. por Também não impulso, foi isso. ou porque você tá querendo viver outras coisas. Não, se é teu chamado, se é teu carisma, se você se identifica, né? Eu tenho muitos amigos em comunidades, né? Na Canção Nova, Colo de Deus, Shalom, Cristo Alegria, tantas comunidades que são casa pra mim e que eu vejo o bem que faz na minha vida e na vida da igreja. Então, assim, se é teu chamado, se é tua vocação, morre dentro desse carisma. Mas se em algum momento você chegou a esse discernimento saudável de que, tipo, não é isso, não, que pode acontecer. Você entra numa comunidade e faz um processo vocacional e pode em algum momento falar, não, isso aqui não faz parte mais da minha vida. E tá tudo bem, você vai seguir, né? Mas se permanece firme e luta até o fim, né? Mas no meu caso, realmente foi um discernimento e é isso. E eu segui a vida e continuo sendo católica, missionária e a paz, tá tudo certo. Que bom. E você tem alguns projetos, né? Você tem alguns cursos, né, que eu vi. Como é que estão esses projetos? Você ainda está com eles? Quais são eles? Fala um pouquinho deles pra gente. Olha, eu tenho muitos projetos. Eu sou professora, né, na internet, aí tenho alunos, tenho cursos, formação para pregadores. eh, Também tem um grupo de estudo que a gente estuda a doutrina básica Uhum. católica. Também a gente estuda um pouco de formação humana, que é incrível, o Filoteia. E agora, no final do ano, eu sempre lanço o meu projeto. Já a gente vai para a quarta turma do Clube de Leitura da Bíblia Católica. Então a gente passa um ano lendo a Bíblia inteira, né? Inclusive agora a gente começou ontem, né? As inscrições para turma de 2026, né? Então quem quiser ler a Bíblia inteira comigo, vai ler aí junto e é o meu maior projeto, é o Clube de Leitura da Bíblia que reúne mais alunos. Eu tô até aqui, ó, trouxe até aqui. Fala pra gente. Quem se inscreve no meu Clube de Leitura da Bíblia recebe em casa essa Bíblia aqui, ó, Bíblia 365. Que é uma Bíblia que já tem um plano de leitura. Então você vai ter aqui dia 1 de janeiro. E aí já vai ter lá o que você tem que ler, né? Que é um trecho do Antigo Testamento, um salmo, um trecho do Evangelho, e assim vai, né? Em outros momentos, trecho das cartas de São Paulo, enfim. Então você recebe essa Bíblia na sua casa e você vai ter um acompanhamento anual, de janeiro a dezembro, né? De Gênesis a Apocalipse. A gente vai junto. Então a meta é ler a Bíblia de 1 de janeiro até dia 31 de dezembro inteira. E com aulas, com monitores para tirar dúvida. Então, o propósito do meu clube, além de ler a Bíblia inteira, dessa força, estimular as pessoas a fazer isso, Né? é também ter a interpretação correta da Sagrada Escritura, Ah, à luz da interpretação da Igreja Católica. muito bom. Porque hoje a gente volta um pouquinho lá naquele assunto das redes sociais, né? A gente vê, hoje em dia é só abrir a câmera e falar o que quer. É. Então, da mesma maneira que isso é muito bom e benéfico, né? Por exemplo, a popularização da Bíblia é muito bom. Mas, por outro lado, tem cada interpretação aí maluca, cada coisa. Eu fico, meu Deus. E se você é ignorante e não sabe, você acaba colhendo muitas coisas ali que você escuta na internet. Aquilo que não tá certo. Exato. Então, a gente, mais do que nunca, todos os católicos, sejam pregadores ou não, padres ou não, isso não é um dever do missionário só, não só do pregador, não só do catequista, mas de todo católico tem que estudar um básico da fé hoje em dia. Para ele saber combater as mentiras, para ele saber se posicionar e, sobretudo, para ele conseguir viver a fé verdadeira. Porque é tanta informação hoje na internet que a gente precisa saber o que é certo. É verdade. E eu costumo dizer, não existe nada melhor do que o conhecimento. Sim. Conhecimento é melhorar. Ninguém pode roubar de você isso aí. Nunca, nada. Então é bom até assim para quem tá começando a caminhada agora. Exato. Exato. O clube é para quem tá começando a caminhada agora, para quem tem dificuldade na constância, porque como a gente tem uma comunidade de apoio que reúne alunos do Brasil inteiro, então um vai ajudando o outro, faz amizade, aí a gente fica naquele clima E tem muito um legal. horário assim que vocês marcam ou não? Não, porque todo mundo tem sua vida, com a sua rotina. Mas assim, a gente já fez a contagem. Para você ler o plano do dia, é no máximo 15 minutos por dia. Você não vai gastar mais do que 15 minutos. Só que 15 minutos, para quem não tá acostumado a ler, é uma eternidade. É verdade. Quem não tem o hábito, Quem não não gosta, tem o hábito então. e quem tá
na timeline, né? Isso aqui, gente, o celular tá adoecendo a gente, tá deixando a gente doente, a gente tá ficando burro e assim, né? Tanta dopamina que a gente não consegue se concentrar mais. A gente não consegue, fazer postagens cada vez mais curtas, Exato. botar legendas cada vez mais curtas, porque as pessoas não têm paciência de ler tudo, ou de ver talvez até um vídeo muito longo. Não, sem brincadeira. Eu me consagrei a São José semana passada. Me consagrei a São José. E eu fiz um post no Instagram falando que eu tinha me consagrado a São José. Escrevi o texto lá. Testemunho. Você abrir lá, dá duas páginas. E eu tô na foto principal da capa, porque eu postei várias fotos no carro. Na capa, eu tô segurando o livro. Tá lá, eu segurando o livro, do lado da imagem de São José, que eu fiz a consagração. Qual é a pergunta que eu mais recebi? Tainá, qual livro você usou para fazer a consagração a São José? Eu tô literalmente segurando o livro. Mas é. Olha, as pessoas elas estão com preguiça, elas estão desatenciosas, distraídas, elas não observam o que tá ali na cara delas. Então, as pessoas não, a gente, porque eu me incluo nisso também. Então, assim, eu acho que um dos meus propósitos ministeriais e, assim, da vida é tentar trazer as pessoas de volta para a leitura da Bíblia e também para voltar a ler, para parar, né? Esquecer o celular um pouco, eu sempre falo. Nesses 15 minutos da Bíblia, coloca o celular no modo avião e vamos ler junto comigo. Verdade. Olha, muito bom esse projeto. Principalmente por estimular a leitura, né? E o conhecimento da palavra. Você uniu duas coisas muito importantes. O hábito da leitura e o conhecimento da palavra. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Muito bom mesmo. E o ano tá se acabando, né? Tá próximo do fim. O que a Tainá tá esperando de 2026? Já tem algum projeto em mente? Pode dividir com a gente? Como é que tá a agenda de 2026? Fala pra gente. Olha, minha principal meta no ano que vem é ler a Bíblia inteira de novo com vocês. Já é o meu primeiro propósito. E tem muitos projetos no meu coração que vamos ver o que é que Deus vai direcionar aí, o que é que Deus vai me guiar. Mas quero viajar muito ano que vem, né? Esse ano eu dei uma parada para cuidar da saúde física, mental. Então esse ano eu saí bem menos. Ano que vem quero dar uma retomada em mais agendas, em mais outros países, conhecer novos países. E esse é um dos propósitos do meu coração. Continuar evangelizando muito, continuar fazendo aquilo que eu fui chamada para fazer, continuar vivendo essa vocação que Deus me deu, esse chamado que Deus me deu, com todo o meu coração. E claro, né, meu maior propósito é, no final das contas, é ser santa. Então, de nada vale se eu não for fiel à minha vida de oração, se eu não me tornar uma pessoa melhor todos os dias, se eu não me converter mais todos os dias. Então, acho que minha principal meta pro ano que vem continua sendo a mesma dos outros anos, né? Ser melhor, ser mais santa, me converter mais, que eu preciso me converter muito ainda, pessoal. Rezem por mim. Então, é essa a principal meta, sabe? A conversão. Que todos os meus projetos, que todos os meus planos, que tudo que eu for fazer seja meios para minha santificação. Tainá, nosso papo tá chegando ao fim, infelizmente, porque foi muito bom, é muito bom conversar com você. Deixa um recadinho pro pessoal que ficou com a gente até agora, deixa uma mensagem, alguma coisa que de repente o Espírito Santo tá tocando no seu coração, tá falando com você, passa para eles. Pessoal, se eu pudesse dar um conselho para vocês, a gente teve esse ano, em 2025, a canonização São Carlos Acutis, o santo da juventude. É o santo dos jovens, o santo que parou a mídia, o santo que parou tudo, né? No dia da canonização, quem é esse? Conseguiu voltar. Até evangélicos, pessoas, né, que não têm religião. Quem é esse menino? Quem é esse menino? Quem é Carlo Acutis? E o que é que Carlo Acutis nos ensinou? Que a santidade está no dia a dia. Que a santidade está em ser um católico de fato. E o que eu mais aprendo com ele é o amor que ele tem pela Eucaristia. Ele fala, né? Minha autoestrada para o céu é a Eucaristia. Então, se eu pudesse dar um conselho para vocês, busquem a Eucaristia mais de uma vez na semana. Não deixem só para o domingo, né? Hoje eu tenho a graça de, graças a Deus, ir todos os dias para a missa. Mas eu sei que não é a realidade de todo mundo e que nem todo mundo consegue fazer isso. Mas se você não pode ir todo dia, vá mais de uma vez. Se não pode, Tainá, só posso realmente no domingo. Escolha um dia da semana, faça uma visita ao sacrário, né? Aqui, eu já vi que a igreja fica aberta aqui, né? A paróquia, mãe da igreja aqui, São Judas, fica aberta. Então, venha pra cá, passe 10 minutos, fale com Jesus. E toda quinta a gente tem a quinta da oração, Jesus fica ali. Então, ó, o dia inteiro. Inteiro. Gente, então vocês não têm desculpa. Vocês têm uma paróquia que tem na quinta-feira aqui adoração o dia inteiro. Então, pelo menos na quinta, né? Vem aqui, fala com Jesus. Então, meu conselho pra vocês aqui, meu recado final é: sejam almas eucarísticas.
tem o cheiro da Eucaristia. Por quê, Tainá? Porque quando você tem uma alma eucarística, né? Quando você está em contato mais frequente com a Eucaristia, isso significa o quê? Que você precisa estar em estado de graça. Se você precisa estar em estado de graça, você precisa estar se confessando mais vezes. Se você precisa estar se confessando mais vezes, certamente você vai lutar mais para não cair em pecado. É verdade. Então, quando a gente tem esse vínculo com a Eucaristia, quando a gente se aproxima da Eucaristia, a gente começa a lutar mais pelo estado de graça. Então, meu recado seria esse. Por a intercessão de São Carlos Acutis, o santo, né, dos jovens, o santo da Eucaristia, o santo que falou tanto dessa importância de Jesus Eucarístico, que vocês possam ter almas eucarísticas. Amém. Amém. Que isso toque Amém. muitos corações. Amém, amém. Tainá, muito obrigada. Foi uma delícia receber você aqui. Você realmente é um encanto de pessoa. A sua simplicidade transparece toda a sua verdade no que você fala, com o que você fala. Então, assim, isso é muito importante ver alguém jovem que não desistiu da caminhada, começou muito cedinho e não desistiu e permanece com essa humildade, com essa simplicidade, com essa simpatia, com essa verdade, que a verdade é o mais importante. Que hoje em dia a gente tem tanta gente mascarada, que cria personagens, e você não é esse personagem, você é real. Amém, obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, muito obrigada pela troca que a gente teve, a gente fica muito grata a você, e eu peço que Maria Mãe te guarde, te cubra sempre com seu manto, te proteja por onde você estiver. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe seu ministério, que você continue sendo instrumento do Espírito Santo, transformando vidas. Obrigada Amém. de verdade. Eu que agradeço e parabenizo. Continuem, né, com esse projeto incrível aqui. Agradeço o Padre Cláudio, todos vocês que fazem a paróquia aqui pelo acolhimento. Desde que eu cheguei aqui ontem, gente, eu nunca fui tão amada na vida, eu acho. O Gil, o Davi, que sempre vem aqui, sempre falava, Tainá, ela é a melhor paróquia do mundo. Eu não entendi o porquê. Agora eu tô entendendo. Primeiro que o padre quer ganhar a gente pela barriga, né? Ele só coloca comida boa. Eu cheguei na salinha de entrar no quarto que eu tô dormindo, tinha uma cesta de comida. Cheguei na cama, tinha biscoito. Eu falei, padre, o que é que tá acontecendo aqui? Então, de fato, eu tô me sentindo em casa, muito amada. Essa paróquia é incrível. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns por tudo que vocês fazem aqui. Eu tô aqui há menos de 24 horas, mas já percebi quão frutuosa e o quão frutuoso é o trabalho que acontece aqui. O padre falou algo pra mim que ficou marcado no meu coração. Não sei nem se podia falar, mas vamos lá. Foi assim, Tainá, essa paróquia aqui tem os líderes que todo padre desejava ter. Eu falei, nossa, padre, que forte isso, que profundo isso, né? Porque hoje em dia, justamente, o problema dos padres é liderança, né? É ter gente que tome em conta e que faça essa parte. O padre falou, não, aqui os meus líderes são de verdade, lutam pela paróquia e tudo mais. Então, parabéns, que Deus abençoe todos os paroquianos. Amém, muito obrigada. Eu vou até dividir com você um segredo aqui do meu coordenador, recém-operado, mas está aqui com a gente, cumprindo, dedicado, que esse aí, esse aí é demais, não solta a nossa mão por nada, mesmo passando por esse momento. Mas obrigada pelas suas palavras, viu? A gente fica muito agradecido. Amém. E você que ficou com a gente até aqui, não esqueça de ir lá, deixar o seu like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. A gente precisa dessa interação de vocês. Aproveita e segue a gente no Instagram, @mariamãecast. Manda lá no direct quem vocês querem ver aqui batendo um papo com a gente, tá bom? Até a próxima, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau.